Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 15 de setembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Catarina de Gênova. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória de Nossa Senhora das Dores, que, estando de pé junto à cruz de Jesus, foi associada íntima e fielmente à paixão salvífica do seu Filho e se apresentou como a nova Eva, de modo que, assim como a desobediência da primeira mulher conduziu à morte, assim a admirável obediência da Virgem Maria trouxe a vida. Em Roma, São Nicomedes, mártir, cujo corpo, guardado no cemitério junto à Via Nomentana, foi honrado pelo Papa Bonifácio V com uma basílica sepulcral. Data da morte incerta. Em Ternutium, junto ao rio Saône, na Gália Leonense, hoje Tournus, na França, São Valeriano, mártir. Data da morte incerta. Em Tomis, na Sítia, hoje Constança, na Romênia, os santos Estratão, Valério, Macróbio e Gordiano, mártires, que foram mortos, segundo a tradição, no tempo do imperador Licínio. Data da morte no século IV. Nas margens do Danúbio, em território da atual Romênia, São Nicetas o Godo, mártir, que por ordem do rei Ariano Atanarico foi queimado vivo em ódio à fé católica. Morte no ano 370. Em Lyon, na Gália, atualmente na França, Santo Alpino, bispo, que sucedeu a São Justo. Morte no século IV. Em Toul, próximo de Nancy, na Gália Leonense, também na atual França, Santo Apro, bispo. Morte no século VI. No mosteiro de Jumieges, na Neústria, atualmente também na França, Santo Aicardo, abade, discípulo de São Filiberto, que o nomeou prelado desse mosteiro. Data da morte no século VII. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Êmila, diácono, e Jeremias, que, durante a perseguição dos mouros, depois de um longo e atribulado cativeiro, consumaram com a decapitação o seu martírio por Cristo. Morte no ano 852. Em Busseto, no território de Fidenza, na Emília-Romanha, região da Itália,
o beato Rolando de Médicis, anacoreta, que viveu em lugares inóspitos e solitários dos Alpes, praticando rigorosa penitência e falando só com Deus. Morte no ano 1386. Em Gênova, na Ligúria, também região da Itália, Santa Catarina Fieschi, viúva, insigne pelo desprezo do mundo, frequentes jejuns, amor de Deus e caridade para com os indigentes e os enfermos. Morte no ano 1510. Em Hirado, cidade do Japão, o beato Camilo Costanzo, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, condenado pelo Supremo Comandante d'État a ser queimado vivo, nem nas chamas da fogueira deixou de pregar o anúncio de Cristo. Morte no ano 1622. Em Santo Domingo Chagácia, no México, os beatos João Batista e Jacinto dos Anjos, mártires, que, sendo catequistas, cruelmente flagelados por se recusarem a venerar os ídolos em vez de Cristo, imitando a paixão do Senhor, mereceram a recompensa eterna. Morte no ano 1700. Em Viena, na Áustria, o beato Antônio Maria Schwartz, presbítero, que, para promover a assistência pastoral e a defesa dos direitos dos aprendizes e dos jovens operários, instituiu a Congregação de São José de Calazans para os operários cristãos. Morte no ano 1929. Em Palermo, na Sicília, região da Itália, o beato José Puglisi, presbítero diocesano e mártir, mais conhecido por Pino Puglisi, que durante os 33 anos do seu ministério pastoral se dedicou incansavelmente ao anúncio do Evangelho, especialmente aos seus preferidos, as crianças, os desprotegidos, os pobres, e foi assassinado por agentes da máfia. Morte no ano 1933. Em Llosa de Ranes, povoação da província de Valência, na Espanha, o beato Pascoal Penadez Jorne, presbítero e mártir, que, durante o tempo da perseguição religiosa, vencendo o combate terreno, alcançou a plenitude da salvação eterna. Morte no ano 1936. Próximo de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Ladislau Miegon, presbítero e mártir, que, deportado da Polônia por um regime hostil a Deus e aos homens, foi encarcerado no campo de concentração de Dachau por causa da sua fé e, suportando numerosos tormentos, alcançou a coroa de glória. Morte no ano 1942. Em Nápoles, na Itália, o beato Paulo Mana, presbítero do Instituto Pontifício para as Missões Estrangeiras, que, deixando a ação missionária na Birmânia por causa da sua debilitada saúde, trabalhou intensamente na obra da evangelização, dedicando-se com toda a energia à pregação da palavra de Deus e à promoção da unidade dos cristãos. Morte no ano 1952. Santa Catarina de Gênova. Catarina nasceu em Genova, em 1447, última de 5 filhos, ficou órfã do pai, ainda em tenra idade. A mãe, Francesca de Negro, dispensou uma válida educação cristã, a tal ponto que a maior das 2 filhas se tornou religiosa. Com 16 anos, Catarina foi concedida como esposa a Juliano Adorno, um homem que, depois de várias experiências comerciais e militares no Médio Oriente, tinha regressado a Genova para casar. A vida matrimonial não foi fácil, também devido à índole do marido, apaixonado pelo jogo de azar. Inicialmente, a própria Catarina foi induzida a levar um tipo de vida mundano em que, contudo, não conseguia encontrar a serenidade. Depois de 10 anos, no seu coração havia um profundo sentido de vazio e de amargura. A conversão teve início a 20 de março de 1473, graças a uma experiência singular. Tendo ido à igreja de São Bento e ao mosteiro de Nossa Senhora das Graças para se confessar, ajoelhou-se diante do sacerdote e recebeu, como ela mesma escreve, uma chaga no coração, de um imenso amor de Deus, com uma visão tão clarividente das suas misérias e dos seus defeitos, e ao mesmo tempo, da bondade de Deus, que quase desmaiou. Foi tocada no coração por este conhecimento de si mesma, da vida vazia que ela levava e da bondade de Deus. Desta experiência derivou a decisão que orientou toda a sua vida, expressa com estas palavras: basta com o mundo e com os pecados. Então Catarina fugiu, suspendendo a confissão. Voltou para casa, entrou no quarto mais escondido e chorou prolongadamente. Naquele momento,
Foi instruída interiormente sobre a oração e adquiriu a consciência do imenso amor de Deus por ela, pecadora, uma experiência espiritual que não conseguia expressar com palavras. Foi nessa ocasião que lhe apareceu Jesus sofredor que carregava a cruz, como é frequentemente representado na iconografia da santa. Poucos dias depois, foi ter com o sacerdote para finalmente realizar uma boa confissão. Aqui teve início aquela vida de purificação que, durante muito tempo, lhe fez sentir uma dor constante pelos pecados cometidos e que a impeliu a impor-se penitências e sacrifícios para demonstrar o seu amor a Deus. Neste caminho, Catarina foi se aproximando cada vez mais do Senhor, até entrar naquela que é denominada vida unitiva, ou seja, uma relação de profunda união com Deus. Na vida está escrito que a sua alma era orientada e ensinada interiormente só pelo dócil amor de Deus, que lhe concedia tudo aquilo que ela precisava. Catarina abandonou-se de modo tão total nas mãos do Senhor que chegou a viver, durante cerca de 25 anos, como ela escreve, sem o intermédio de qualquer criatura, instruída e governada unicamente por Deus, alimentada sobretudo pela oração constante e pela sagrada comunhão recebida todos os dias, o que não era comum na sua época. Só muitos anos mais tarde o Senhor lhe concedeu um sacerdote que cuidasse da sua alma. Catarina hesitava sempre em confiar e manifestar a sua experiência de comunhão mística com Deus, sobretudo pela profunda humildade que sentia diante das graças do Senhor. Foi só a perspectiva de dar glória a Ele e de poder favorecer o caminho espiritual de outros que a levou a narrar aquilo que se verificava nela, a partir do momento da sua conversão, que é a sua experiência originária e fundamental. O lugar da sua ascensão aos vértices místicos foi o Hospital de Palmatone, a maior estrutura hospitalar genovesa, da qual foi diretora e animadora. Portanto, não obstante esta profundidade da sua vida interior, Catarina vive uma existência totalmente ativa. Em Palmatone foi se formando ao seu redor um grupo de seguidores, discípulos e colaboradores, fascinados pela sua vida de fé e pela sua caridade. O próprio marido, Giuliano Adorno, foi conquistado por ela, a ponto de abandonar a sua vida desregrada, de se tornar terciário franciscano e de se transferir para o hospital, para oferecer a sua ajuda à esposa. O compromisso de Catarina no cuidado dos doentes continuou até ao fim do seu caminho terreno, a 15 de setembro de 1510. Desde a conversão até a morte, não houve acontecimentos extraordinários, mas dois elementos caracterizaram toda a sua existência. Por um lado a experiência mística, ou seja, a profunda união com Deus, sentida como uma união esponsal e, por outro, a assistência aos enfermos, a organização do hospital e o serviço ao próximo, especialmente aos mais necessitados e abandonados. Estes dois polos, em Deus e o próximo, preencheram totalmente a sua vida, transcorrida praticamente entre as paredes do hospital. Estimados amigos, nunca devemos esquecer que quanto mais amarmos a Deus e formos constantes na oração, tanto mais conseguiremos amar verdadeiramente quantos estão ao nosso redor, quem está perto de nós, porque seremos capazes de ver em cada pessoa o rosto do Senhor, que ama sem limites nem distinções. A mística não cria distâncias em relação ao outro, não cria uma vida abstrata, mas sobretudo aproxima do outro, porque se começa a ver e agir com os olhos, com o coração de Deus. O pensamento de Catarina sobre o purgatório, pelo qual ela é particularmente conhecida, está condensado nas últimas duas partes do livro citado no início, o Tratado sobre o Purgatório e o Diálogo entre a Alma e o Corpo. É importante observar que, na sua experiência mística, Catarina jamais tem revelações específicas sobre o purgatório ou sobre as almas que ali estão a purificar-se. Todavia, nos escritos inspirados pela nossa santa, é um elemento central, e o modo de descrever tem características originais em relação à sua época. O primeiro traço original diz respeito ao lugar da purificação das almas. No seu tempo, ele era representado principalmente com o recurso a imagens ligadas ao espaço, pensava-se num certo espaço, onde se encontraria o purgatório. Em Catarina, ao contrário, o purgatório não é apresentado como um elemento da paisagem das vísceras da terra, é um fogo não exterior, mas interior. Este é o purgatório, um fogo interior. A santa fala do caminho de purificação da alma, rumo à plena comunhão com Deus,
a partir da própria experiência de profunda dor pelos pecados cometidos, em relação ao amor infinito de Deus. Ouvimos sobre o momento da conversão, quando Catarina sente repentinamente a bondade de Deus, a distância infinita da própria vida desta bondade e um fogo ardente no interior de si mesma. E este é o fogo que purifica, é o fogo interior do purgatório. Também aqui há um traço original em relação ao pensamento do tempo. Com efeito, não se começa a partir do além para narrar os tormentos do purgatório como era habitual naquela época e talvez ainda hoje e depois indicar o caminho para a purificação ou a conversão, mas a nossa santa começa a partir da própria experiência interior da sua vida a caminho da eternidade. A alma, diz Catarina, apresenta-se a Deus ainda vinculada aos desejos e à pena que derivam do pecado, e isto torna-lhe impossível regozijar com a visão beatífica de Deus. Catarina afirma que Deus é tão puro e santo que a alma com as manchas do pecado não pode encontrar-se na presença da majestade divina. E também nós sentimos como estamos distantes, como estamos repletos de tantas coisas, a ponto de não podermos ver Deus. A alma está consciente do imenso amor e da justiça perfeita de Deus, e por conseguinte, sofre por não ter correspondido de modo correto e perfeito a tal amor, e precisamente o amor a Deus torna-se chama. É o próprio amor que a purifica das suas escórias de pecado. Com a sua vida, Santa Catarina ensina-nos que quanto mais amamos a Deus e entramos em intimidade com Ele na oração, tanto mais Ele se faz conhecer e acende o nosso coração com o seu amor. Escrevendo acerca do purgatório, a Santa recorda-nos uma verdade fundamental da fé, que se torna para nós um convite a rezar pelos defuntos, a fim de que eles possam chegar à visão beatífica de Deus na comunhão dos santos. Além disso, o serviço humilde, fiel e generoso, que a santa prestou durante toda a sua vida no Hospital de Palmatone, é um exemplo luminoso de caridade para todos e um encorajamento especialmente para as mulheres que oferecem uma contribuição fundamental para a sociedade e a Igreja com a sua obra preciosa, enriquecida pela sua sensibilidade e pela atenção aos mais pobres e necessitados. Santa Catarina de Gênova, rogai por nós.